Olá, sejam bem-vindos ao Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. No programa de hoje, nós recebemos o nosso grande amigo, colunista aqui do Repórter 360, o Ricardo Dal Bosco. O Dal Bosco é palestrante e referência em comunicação e liderança entre gerações e o futuro do trabalho. Estrategista de marca pessoal, referência nacional e com experiência em projetar marcas pessoais e profissionais de sucesso de 4 continentes, além de marcas corporativas. Dal Bosco é também escritor, best-seller, conselheiro de empresas, vencedor de prêmios, além de colunista aqui da casa e outros veículos de comunicação e consultado por diversas mídias de renome nacional, referência aí no mercado. Ele é o maior formador de LinkedIn Top Voices e Creators no Brasil. Trabalhou em diversos lugares pelo mundo e é considerado profissional de confiança de vários executivos, empresários e board members no país. Dal Bosco, ufa, bastante coisa para falar a teu respeito, mas no fim das contas nós sabemos que todo esse conjunto de conhecimentos aí, ele culmina com o transbordar do conteúdo, em que você é um grande mestre, um grande inspirador e direcionador. Então, seja muito bem-vindo ao programa, hoje não como colunista, mas hoje como entrevistado. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente compartilhando informação, o que era muito raro no passado, né? Para a gente obter informação, a gente tinha que se deslocar para algum local, como ir para a biblioteca da cidade, ir para a biblioteca do colégio, ou mesmo requisitar a Barça, né? E olha que facilidade, hoje a gente consegue aprender e ensinar estando no conforto, por exemplo, do nosso ambiente familiar, inclusive. Então, sempre quando eu posso compartilhar ensinamentos, vivências, para reflexão da nossa massa, né, que acaba nos escutando aí semanalmente, poxa, é um grande orgulho poder somar as pessoas. Almoço, quando você fala em compartilhar conteúdo e dessa omnicanalidade, que é um termo que cada vez mais se faz real, não é mesmo? Ele está até clichê, a gente falar em omnichannel, mas por outro lado, ele cada vez é mais óbvio no nosso dia a dia. Muita gente que acompanha o programa está nos vendo aqui pela tela da TV Band Paraná, mas outros estão vendo pelas redes sociais, pelo blog do Repórter 360, via seu dispositivo móvel, seu desktop, sua TV conectada em casa. Então, faz muito sentido o que você traz. E essa própria gama aí de dispositivos e de formatos do consumo do conteúdo tem muito a ver com as gerações. E você, enquanto palestrante, tem feito um trabalho aí muito poderoso nesse sentido. E eu queria trabalhar muito essa temática hoje contigo. Para tanto, começo com o seguinte destaque aqui, que traz o norte do nosso início de trabalhos. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que, enquanto hoje passamos em média 40 anos no mercado de trabalho, o equivalente a cerca de 80 mil horas, essa jornada deve se estender para até 60 anos nas próximas décadas. O que a gente tem para falar sobre isso, Ricardo? Pois é, a expectativa de vida, felizmente, ela tem aumentado em grande parte dos países, salvo na pandemia, onde é que ela deu uma queda na grande massa, né? O próprio Brasil, tínhamos uma média de 77 anos, baixou-se para 75 e agora a gente está num processo de recuperação aí com relação a isso. Mas, enquanto não descobrirem a pílula da eternidade, ao que tudo indica, vai chegar um momento que se vamos desse plano, sei lá para onde, fila. Só que a população vivendo, então, mais e cada vez mais sendo difícil se aposentar, só nos resta trabalhar, principalmente se você não nasceu em berço de ouro, né? Como eu não nasci. Então, eu costumo dizer que nosso sucesso vai continuar dando muito trabalho, muito suor. Então, se a gente hoje trabalha 80 mil horas em média, teremos, né, que ir para uma projeção de pelo menos 60 mil horas. Isso não será imediato, isso será gradativo, segundo a própria OMS. Só que isso acaba impactando no futuro das carreiras, já que dificilmente você continuará numa carreira unifilar. O que significa isso? Ter apenas uma profissão durante toda a minha jornada de vida, que era, sim,
Opa, fazia-se um primeiro estágio, tinha-se um primeiro trabalho ali, na época, né, o estafeta, você era office boy, alguma coisa nesse sentido, e depois você entrava numa companhia ou na fábrica da sua cidade, saía de lá após 40 anos. Aí ganhava um relógio, ou um frango assado, ou aquele corredor dando palmas, né? Parabéns, 40 anos aqui dentro da companhia. Está tudo certo, se assim, né, foi a sua vida. Só que hoje, esta realidade, bom, está se transformando apenas em histórias, né, do pessoal mais antigo e difícil ser encarada pelas gerações mais novas, como, por exemplo, geração Y, Z e Alfa, que acaba de entrar no mercado de trabalho. Por qual motivo também? Pois daqui para frente, as profissões serão muito mais voláteis. A graduação que hoje existe, muitos desses cursos, daqui 10, 20 anos, não existirão praticamente mais. Assim como outros surgirão, né? Apenas alguns sobreviverão. Principalmente aquelas profissões que você precisa de um número para exercê-la, como, por exemplo, a advocacia, você tem que ter a OAB, a medicina, você tem que ter o CRM, CRO na odontologia e assim vai. Fora isso, bom, para que servirá a graduação? Muitas vezes para um arranque, um início, né, do começo da jornada daquele estudante, mas não significará mais, né, o futuro, ou seja, a vida, a integralidade daquele profissional no mercado de trabalho. Ele terá acesso a muito mais opções, a muito mais escolhas. E muito disso em função de um motivo que eu comentava há pouco, o acesso à informação. Ricardo, é incrível isso que você traz aqui como contextualização, e muitos sinais disso já são claros, mas às vezes as pessoas não têm um olhar técnico ou um olhar de pessoas imaginando como fica todo esse dia a dia, o mercado e o cenário futuro. Nesse teus dizeres, você trouxe aí a questão de gerações. E eu vi na sua última palestra aqui na Associação Comercial do Paraná, que inclusive foi casa cheia, fantástica, e culminou com a compra de muitos livros ali, né? Foi muito bacana o momento. Obrigado por ter me convidado e poder ter fazido parte daquele momento especial. E lá, Ricardo, você falou a respeito de um momento inédito que nós vivemos, com tantas gerações ao mesmo tempo dentro do mesmo escritório. Conta para o público que nos acompanha aqui na tela do Repórter 360 sobre isso. De vida média aumentou em grande parte dos países, o que permitiu? Com que gerações mais antigas estivessem vivas ainda e trabalhando. Porque lembram? Né? Está difícil se aposentar. Vamos lá, então. Se os mais velhos continuam a trabalhar, os mais novos começam a integrar este mercado de trabalho e todo mundo convive dentro do mesmo CNPJ. Vamos pegar a realidade de agora. Baby boomers, que são os nascidos ali de 1946 até 1961, muitos deles continuam no mercado de trabalho. Pessoal lá entre seus 60, 70 anos. X e Y nem se fala, a grande massa atual, né? Porque X são os nascidos ali de 62 até 81 e os Y, os chamados millennials, são os que são nascidos ali de 82 a 96. Mas olha que interessante. A geração Z, que são aqueles que estão hoje entre os 18 aos 25 anos, começa a representar um percentual cada vez mais significativo dentro de diversos segmentos, e em 2030 passará a representar 58% da massa de trabalho no mundo, no mundo. Então, se você está chamando a geração Z de mimizentos, Enzos ou Nutella, se prepare que vai ter gente lhe enchendo o saco lá em frente, assim, o que você falou aí, tio Suquita? Ou seja, porque eles que vão mandar nessa coisa toda. E não é tão na frente, né, Ricardo? Não é tão na frente. 2030 a gente está falando o quê? 4 anos e meio daqui? Está na cara do gol. Aí que está. Porque em 2030, 2035, os Zs, os Zoomers, né? Até fazendo uma analogia aos boomers, dos baby boomers, mas os Zoomers, eles estarão ali complementando, os primeiros Zoomers estarão complementando 30 anos, 32. Isso daí, parte deles passarão a assumir, de 2030 a 2035, cargos de gestão, como manager, head, né, coordenador, gerente. Ou seja, passarão a decidir com relação a quem vai prestar um serviço para uma consultoria de quem comprar.
Já os Ys, né, ou seja, o pessoal que tem aí nascido de 81 a 82 até 96, que é aquela galera que está ali em seus 30, aos 40, 42 anos agora, eles estarão numa fase agora, nos próximos 5 anos, assumindo como CEO de uma série de empresas. Estarão num nível hierárquico corporativo um pouquinho acima. E o que está acontecendo agora? E será uma lavada, um inchaço, né, nesse mercado até 2030 também. Os alfas, que são os nascidos de 2010 até 2024, então, se você está nos escutando e tem um filho que está nessa faixa etária aí, né, dos seus 5 anos, 10 anos, 14 anos, ele estará começando, alguns, a entrar nos próximos anos nas empresas como menor aprendiz. O que aconteceu entre 2024 e 2025? Olha que interessante. Os primeiros alfas começaram a entrar como menor aprendiz. E isso nunca aconteceu na história da humanidade, dentro desse espectro de idade, essa galera toda convivendo dentro de um mesmo CNPJ. Porque temos alfa, Z, Y, X e baby boomers dentro de uma corporação. Consequentemente, temos uma chamada Torre de Babel. Ou seja, muita gente não está sabendo se comunicar, não está sabendo se conversar, não está sabendo chegar no mesmo objetivo, porque cada um puxa para um lado no chamado cabo de guerra da vida real. Ou seja, diferentes gerações, diferentes expectativas, diferentes anseios, diferentes potencialidades e fragilidades. Missão de qualquer empresário, de qualquer líder, de qualquer vendedor que queira olhar para esse cenário e, de alguma maneira, tirar algo positivo, se atentar de como eu vou me comunicar de maneira mais eficaz por quem é diferente de mim. Pois ou eles estarão trabalhando para mim, ou estarão me vendendo alguma coisa, ou mesmo me liderando. O profissional que estiver atento a esse cenário vai estar à frente do que uma massa que não está percebendo o que vem acontecendo. Ricardo, eu tenho muita pergunta para você, mas eu vou segurar, porque agora a gente está indo para o nosso intervalo e vamos bolar muita coisa. Você que nos acompanha, fica por aí, porque em seguida voltamos com a edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Até já! Voltamos à edição de hoje do Repórter 360, hoje conversando com o Ricardo Dal Bosco. Ricardo, no intervalo, eu debati com você uma temática que eu preciso que você traga à frente, que a gente não pode deixar nos bastidores. Nós terminamos o bloco falando a respeito aqui da geração Z, você falou bastante a respeito dos Zoomers, e eu queria agora que você compartilhasse com o público um pouco das peculiaridades que esta geração tem. A palavra é sua, Ricardo. Bacana. Uma das peculiaridades da geração Z é que ela tem uma menor probabilidade de se filiar aos fanatismos religiosos, ou mesmo de partidos políticos, ou mesmo de times futebolísticos, como tem lá uma camisa na sua direita, né, Pilar? Bom, o que acontece? Ou por que esse tal do fanatismo não acontece como as gerações antigas? Assim, nós éramos muitos nutridos de alegrias, choros e também ódios, né, pelo rival. Bom, o fanatismo daqui para frente dessa geração ele tende a ser por outras frentes, por outros motivos, e se apoiando muito mais em pessoas, sejam elas, né, pessoas físicas mesmo, seja apoiando ou até detonando, do que de fato por uma marca corporativa. Ou seja, cada vez mais as pessoas elas têm informação de quem está por trás daquele CNPJ. Isso faz mudar o jogo daqui para frente, onde cada vez mais um CEO de uma corporação ele precisará ser um RP, um Relações Públicas. Ele precisará dar cara aos tapas. Ele precisará trazer, por meio da sua própria rede social, a transparência que ele diz tanto assim ser aquela companhia que ele veste a camisa. A geração Z tem a particularidade de querer saber não apenas qual é o CNPJ que vende para ele ou para ela, mas quem é o CPF que coordena esse CNPJ que me promete tantas coisas. Ou seja, o Z quer saber algo da empresa além do que o que está no site.
Quer saber algo da empresa? Além do que apenas aquele quadrinho que está na recepção dizendo missão, visão e valores da empresa, agir de forma ética, não sei o que. Se pegar 10 quadros de empresas, 9 são iguais. Ou seja, a geração Z vai se preocupar cada vez mais sobre a marca daquele mensageiro, ou seja, daquele CEO, daquele representante, daquele líder, do que apenas da marca corporativa, que assim foi nas últimas décadas. Ricardo, é espetacular esse contexto e eu queria agora aprofundar ainda mais que essa realidade é verdade, com certeza ela isso, além de ter você aqui como autoridade no assunto trazendo isso, é o que se percebe, o que se comenta. Agora, eu gostaria de entender, você acha que isso vem de dentro da pessoa ou muito disso vem do movimento de manada, do tipo, eu preciso ser assim? O que vem? Vem, claro, a gente tem a questão intrínseca, né, humana, mas a gente não pode bloquear ou evitar ou tentar disfarçar que existe, sim, uma questão social. Porque a própria questão geracional não é uma questão que você possa dizer que, bom, alguém criou isso e é a verdade absoluta. Mas não podemos negar que pessoas que nasceram em pressões sociais, econômicas, culturais distintas podem ser, sim, enquadrados em determinadas fases geracionais. Mas isso não vai definir quem você será na vida. É aí que eu queria dizer, né, essa questão da criação da própria geração. E que a partir deste momento, quando você tem o efeito manada, outros, né, iguais, humanos, né, querendo defender a mesma linha de pensamento, a gente nada mais é do que está sendo como a gente gerou segurança nos últimos milhares de anos. Porque nós sempre vivemos em redes, sempre vivemos nas tribos. E por que que assim vivemos? Pois a gente não era o animal mais forte, consequentemente a gente tinha que andar de alguma maneira com quem nos protegia, seja morando na caverna, depois, né, nas nossas tribos, depois nas nossas colônias, depois ou nas suas proximidades, né, os castelos, depois nas suas capitanias hereditárias, né, e depois nas grandes metrópoles urbanas nos últimos 200 anos. Ou seja, a gente sempre buscou ambientes onde é que a gente se sentiria seguro. E segurança, muitas vezes, está em ficar com quem pensa como você, porque aí talvez a chance de você ser apunhalado pelas costas é mais difícil. Então, o tal do efeito manada, sim, ele existe aqui uma questão geracional, por isso que, se falarmos no próprio futuro do trabalho ou no futuro das carreiras, o desafio para uma geração Z será cada vez mais se diferenciar entre os iguais. Porque qual que é o princípio de construir uma marca pessoal ou mesmo uma marca corporativa? É que a gente se distancie daquela média. Eu me transformo num outlier, num ponto fora da curva. Se eu apenas seguir o efeito manada, resultados iguais, assim terei. Do grande Malcolm Gladwell, que nós dois gostamos muito, né? Tremendo, tremendo autor aí. Fica a ideia de livros. O meu preferido é o Ponto da Virada. O teu preferido é o outro, né, Ricardo? Eu tenho vários, assim, eu costumo dizer, gosto muito do Fora de Série, né, o Outlier, e eu sou aquele cara que não tem o costume de ler apenas um livro, né, por vez. Né? Então, eu pego um pouquinho de cada, isso não tem nenhum problema, a não ser quando é romance. Né? E aí você tem que ler do começo, meio e fim, para não se perder dentro da história. Mas existe um livro aqui, dica para os nossos ouvintes, que eu gosto muito, que são as 48 Leis de Poder. Tá? 48 Leis de Poder tem muita relação também com o Príncipe Maquiavel, ou seja, eles giram naquele conceito de que se você quer deixar de ser trouxa, né, na sua carreira, acordar para a vida e ver da forma como o mundo realmente funciona, você não pode ficar longe desse conteúdo. Afinal, se você chega para a leitura achando que o mundo deve ser justo, né, e ficar ingênuo, iludido dentro dessa jornada na sua própria carreira, talvez você vai aumentar sua consciência e vai mudar suas atitudes após essas leituras. Mas tem um terceiro livro, Fila, que esse sim é fantástico, tá? Que é o do Invisível Inesquecível, que aí é o meu livro. E esse, felizmente, está batendo best-seller aí no Brasil.
Muito bom, Ricardo. Então, a gente compartilha aqui em tela os títulos dos livros que foram citados. Terminamos essas citações aqui com a obra do Dal Bosco, que está brilhando aí pelo país, com a introdução do nosso querido Oscar Schmidt, jogador aí reconhecido internacionalmente pelo seu talento no basquete e grandes atos de personalidade. Muito forte, muito forte. É Falamos uma marca bastante aqui de pessoal conteúdo. marcante. Marcante, não tenha dúvida. Exatamente, tem tudo a ver com a questão da marca pessoal. E nós falamos muito aqui sobre conteúdo agora, citando livros, dando ideias, e nesse próprio momento estamos, mais uma vez, da maneira multicanais, dando ideias para a busca por aprofundamento. Nesse sentido, hei de te perguntar, Ricardo, qual é o impacto do acesso à informação na vida das pessoas? O que eu quero dizer é a respeito de tanta informação, o chamado clutter de informação que tem chegado aí às mãos das pessoas e às vezes elas ficam meio no raso, não é mesmo? Exatamente, porque o que a gente tinha de fonte de informação há 2 décadas? Rádio, televisão, um jornal impresso. Então, todo mundo estava dentro do mesmo ambiente e consumindo a mesma fonte de informação. A partir do momento que tem um advento das redes sociais digitais, principalmente a partir de 2003, onde surge, dá um boom, surgindo LinkedIn, Twitter, atual X, Facebook, YouTube, que essas 4 redes surgiram de 2003 a 2006, e depois milhares de outros surgiram, entre inclusive WhatsApp, Instagram, TikTok, lá vai. O que aconteceu nessa jornada? Possibilitou o acesso à informação independente do ambiente que você esteja. Pois as pessoas passaram, inclusive, a ter um smartphone na mão. E chegamos a um nível, hoje, de mais da metade das pessoas no mundo acessam uma rede social diariamente. E chegamos às 8 bilhões de pessoas do planeta, mais de 5 acessam a internet diariamente. Com o acesso à informação, eu passo a, bom, relativizar até, inclusive, se aquilo que me falaram é verdade. Porque agora eu tenho outras fontes de informação. Ou seja, começamos a ter, então, uma geração muito mais questionadora. E isso representa muito a geração Z e Alfa. Daniel Fila possui, né, filhos. Consequentemente, provavelmente tem 2 matracas ali que não param de perguntar e colocar ele na parede questionando o porquê, o porquê, o porquê. E ele tem que se virar nos 30, né, com relação ao que eu vou responder. Quando isso acontece, quando você dá informação para as outras pessoas, o que é verdade ou mentira começa a ser colocado na balança. Mas será que o que me pregaram ou doutrinaram, né, aquela religião, aquele professor, né, o colégio, aquele livro, será que aqui é uma verdade absoluta que impera, que mora? Para lá. Então, cada vez mais, a gente entra em ambientes de aprendizado. E o que são ambientes de aprendizado? Não só a escola, a universidade, mas também a própria empresa e a casa da família, onde é uma missão dos pais cada vez mais estimular a capacidade de criticidade, estimular as perguntas do que apenas ter respostas. Porque há 30, 40, 50 anos éramos ensinados a apenas perguntar uma vez, ter uma resposta, interpretar aquilo que vinha dos nossos pais, avós, professores, como a única verdade. Hoje em dia, você é um palestrante, é um professor, é um pai ou uma mãe, você fala alguma coisa e, ao mesmo tempo, eles estão colocando ali para conferir, né, na rede, numa IA, se o que você fala tem coerência ou não. Portanto, o papel de um líder, o papel de um educador, o papel de um pai e uma mãe é cada vez mais estimular a capacidade crítica do seu filho, filha, mentorado, aluno, aluna, a questionar as verdades que até então imperavam, para que eles busquem algumas respostas, para que eles então possam, bem guiados, poder decidir como alcançar o sucesso que eles buscam, seja lá como eles interpretarem isso, mas também terem pilares seguros, como, por exemplo, o ambiente familiar, que possa direcionar sobre os potenciais riscos de algumas decisões a serem tomadas. Ricardo Dal Bosco, olha, você traz aqui um show de conteúdos, como sempre, e com certeza quem está nos acompanhando aqui
está, no mínimo, interessado em um dos dois macro temas que estamos abrindo. Então, toda essa frente do conhecimento de gerações você tem multiplicado por meio de palestras e toda a orientação por meio de mentorias. A gente tem aí poucos segundos de programa. Eu queria, então, que você fizesse um convite às pessoas a acompanharem teu trabalho, a estarem em contato com os seus canais para poderem evoluir esses conhecimentos. Instagram, Ricardo Dal Bosco, LinkedIn, Ricardo Dal Bosco e meu site, ricardodalbosco.com. Muito conteúdo lá compartilhado diariamente. Muito bom, Ricardo. Olha, agradeço muito a tua participação, mas nós saímos daqui com o seguinte compromisso. Na próxima edição, voltamos com o giro de notícias, porque a gente não tem como conduzir o programa sem os seus drops de conhecimento que sempre encantam nosso público lá. Muito obrigado pela presença hoje como entrevistado e seguimos a nossa jornada. Joia, turma, um prazer estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento, e a gente se encontra, né? Se não no ambiente digital, ou então pelas palestras pelo Brasil, principalmente sobre o tema comunicação entre gerações, o que cada vez mais a gente traz aí para debate, porque é por meio dele que a gente vai conseguir um processo colaborativo entre quem tem experiência e quem vem com toda a energia para, de alguma maneira, somar também e crescer, muito alinhado para um futuro do trabalho cada vez mais sustentável. Muito obrigado, Ricardo. E assim encerramos a edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Acompanhe também os nossos conteúdos pelo repórter360.com.br. Muito obrigado pela audiência e até o próximo fim de semana. Tchau!